Senhor presidente, nós vamos votar esta tarde, em segunda discussão, o Plano Estadual de Cultura. Apesar de todas as falhas, é um avanço. E nós temos que parabenizar, sabemos que o secretário fez um esforço para chegar a esse plano, promoveu debates para o interior do Estado. E nós sabemos que, infelizmente, em nosso Estado, os secretários de Cultura acabam não tendo muita força e têm que se submeter à política do Poder Executivo. E, infelizmente, este governo tem utilizado pouquíssimos recursos para a Secretaria de Cultura. Eu tenho uma análise feita por nossa assessoria. Para 2017, o orçamento da cultura foi de 0,28% do orçamento total do Estado apenas. Isso é uma coisa completamente absurda. Há um movimento nacional há vários anos, e eu, como presidente da Comissão de Cultura desta Casa, juntamente com outros deputados, encampamos esse movimento, mas, infelizmente, não tivemos força política para aprovar uma emenda constitucional que mexesse no orçamento da cultura de forma definitiva, para que a União, ao nível federal, gastasse 2% do orçamento de cultura, os estados federados 1,5% e os municípios 1%. A situação é extremamente grave e nós não tivemos força até agora, nem sequer para colocar a emenda em votação nesta Casa. A nossa emenda recuou um pouco, seria uma emenda de 1%, depois ia progressivamente aumentando até chegar a 1,5% em alguns anos. Mas, infelizmente, não tivemos condições de votar. Então, esse ano, o orçamento é 0,28%, e para o Fundo Estadual de Cultura, que seria um instrumento de extrema importância para projetar a cultura paranaense, apenas R$ 949 mil, deputado Tercílio. E veja, basta um pouco de inteligência e de sensibilidade, porque como a cultura está em todas as demais secretarias, a cultura é transversal à saúde, à educação, à segurança pública, daí os conselhos, cultura de paz, assistência social e assim por diante. Com pouco, eu já digo, de inteligência do Poder Executivo, podia ser aumentado esse orçamento, porque se pode muito bem fazer teatro, fazer cinema, audiovisual nas escolas. E há um grande orçamento no Paraná, que é de 30% da educação, e você podia deslocar, vinculando e integrando a questão cultural a todas as outras questões. Mas nem isso é feito. Eu me bati aqui durante anos para fazer um projeto de IPTU cultural semelhante ao ICMS cultural, semelhante ao ICMS ecológico. Trouxemos uma grande autoridade em Minas Gerais, que é um estado onde funciona esse projeto de ICMS cultural, incentivando que todos os municípios criem conselhos municipais de cultura, que valorizem seu patrimônio histórico, artístico e cultural, para serem contemplados na divisão do bolo do ICMS, na equação que divide, com um pouquinho a mais, e como todos se esforçariam, seria uma soma zero, como é em Minas Gerais. Praticamente todos os municípios se integraram, porque passaram a se sensibilizar e organizar seu patrimônio histórico e cultural, seus conselhos de cultura, fortalecendo o sistema de cultura. Infelizmente, também não pudemos aprovar nesta Casa. Mas aprovamos uma proposta inovadora no Brasil, de minha autoria, que cria um prêmio estadual em isenção de ICMS para empresários que utilizem recursos da Lei Rouanet a favor da cultura paranaense. Eu chamei de Lei de Multiplicação dos Pães, doutor Batista. Porque nós sabemos que todo o dinheiro da Lei Rouanet é concentrado em São Paulo e Rio de Janeiro, infelizmente. Então, se o governo do Estado oferecer esse prêmio para os empresários do Paraná, esses empresários seriam incentivados a pegar recursos da Lei Rouanet, porque eles têm rejeição a isso, os contadores não querem, acham que não faz parte do seu métier, que é a produção.
se eles pegassem e contemplassem projetos aprovados pelo Conselho Estadual de Cultura com recursos da Lei Rouanet, que é Imposto de Renda, que é apenas uma transferência, o Estado daria uma isenção de ICMS de até 5% do valor do imposto de renda transferido. Ou seja, se o empresário der 1 milhão do imposto de renda por cultura, o governo dá 50 mil de isenção de ICMS, ele perde 50 mil, mas ganha 1 milhão para ser investido na cultura do Estado e na economia do Estado do Paraná. Por isso que eu chamei essa lei de multiplicação dos pães. Nós aprovamos essa emenda no Profice, o governo vetou, convenceu o secretário de Finanças e a base do governo nos apoiou, nós derrubamos, aprovamos, então a emenda está na lei, mas até agora não foi regulamentada a lei. Quando só essa lei daria um motivo muito forte para fazer a gestão da Secretaria de Cultura, percorrendo o Paraná e discutindo com o empresariado a importância de usar recursos da Lei Rouanet, ganhando o selo cultural e a isenção de ICMS proporcional ao imposto sendo transferido. Até agora nada se fez. Eu fiz audiência com o secretário de Cultura, ele mostrou o interesse, mas infelizmente até agora essa lei não pode ser regulamentada. Nós sabemos que esse orçamento ridículo, 0,28%, está prejudicando os principais símbolos da identidade paranaense, que é o Teatro Guaíra. O teatro como um todo, seus artistas, mas o corpo de baile, que é respeitado em todo o país, e nossa orquestra sinfônica, idas e vindas, até tentar resolver minimamente a situação, o pessoal perdeu o seu emprego, está fazendo concurso de novo para voltarem a trabalhar. É uma coisa que não podemos aceitar. Então, infelizmente, é a situação. Apesar de tudo, o plano está aí para ser votado, ele representa pelo menos um plano de intenção, embora seja vago, embora não tenha quantificado as metas, embora não tenha dado poder deliberativo ao Conselho Estadual de Cultura, embora o governo federal e o governo do Estado é muito vinculado às ideias do governo federal, esteja praticamente extinguindo o Sistema Nacional de Cultura, porque não realizou a Conferência Nacional de Cultura, que deveria ser realizada esse ano, e não há tempo mais para isso. Há um pacto assim silencioso, talvez, a partir lá do governo federal, do novo governo, de acabar com as conferências, que eram a marca dos governos democráticos populares, não só a Conferência de Cultura, mas de Educação, e os 5 sistemas nacionais que foram criados, inclusive o Sistema Nacional de Segurança, que é o PRONASSE. Mas, com tudo isso, nós achamos que vamos votar a favor do plano e fizemos um grande esforço, através do movimento Cultura Resiste, por produtores culturais, intelectuais, agentes culturais de todo o Paraná, que é muito forte em Curitiba. Nós conseguimos atrasar um pouco a votação desse plano com o intuito de contribuir para melhorar o plano. E sábado, atrasado, nós fizemos uma reunião importante no Teatro Universitário, aqui em Curitiba, e eu queria fazer um agradecimento à direção da Casa, ao presidente, deputado Traiano, deputado Plauto, que garantiram com o apoio da Assembleia a vinda de Roberto Peixe, que foi secretário do Recife e trabalhou vários anos no Ministério da Cultura, foi um dos criadores e é um dos maiores conhecedores do Sistema Nacional de Cultura. E ele esteve nos orientando, e junto com os artistas, produtores culturais, agentes culturais, nós fizemos uma série de emendas. O deputado Requião, também com a sua experiência, apresentou uma série de emendas, e seria muito importante que essas emendas fossem aprovadas. São emendas que simplesmente melhoram o Plano Estadual de Cultura, fortalece o papel do Conselho, dando um papel deliberativo em algumas circunstâncias, como tem o Conselho de Educação. Não tem sentido um Conselho de Cultura que não possa deliberar nada, só consultivo. Então, valorizamos mais o Conselho nas emendas, exigimos que, num prazo de 180 dias, 6 meses, o Conselho e a Secretaria de Cultura organize as metas, quantificando, dando prazo à questão orçamentária, fortaleça o Fundo Estadual de Cultura, que é muito frágil, como eu olhei aqui, uma quantia mínima de recursos. Então, tudo que nós fizemos com essas emendas foi no sentido de melhorar o plano. Podíamos ter feito emendas mais complexas, que entravam em choque com o espírito do plano, não. Nós só quisemos melhorar, fizemos poucas emendas, assim como as emendas do deputado Requião. Então, eu queria fazer um apelo dessa tribuna, para que nós pudéssemos votar as emendas, pelo menos as que são parecidas em bloco. Agora, nós não podemos unir no mesmo bloco, é uma excrescência isso. Coisas que são completamente diferentes. Por exemplo, o deputado
Deputado Péricles, por favor, 1 minuto para concluir. Som para o orador, por favor. Que exclui as comunidades tradicionais e os grupos LGT da cultura. Nós não podemos misturar essa emenda com a emenda nossa, que dá poder deliberativo ao Conselho, não pode ser votado em bloco, isso é uma excrescência. Isso devia ser proibido pelo regimento interno da Casa, é uma questão que pode ser judicializada. Nós não podemos ser obrigados a misturar nossa votação alhos com bugalhos. Isso tira o direito de voto parlamentar, que é conquistado pelo voto, de discernir coisas totalmente opostas. Então eu faço um apelo ao líder do governo para que nós possamos fazer em blocos, que a discussão, se vocês não aceitarem, voto 1 a 1 de cada emenda, que pelo menos as emendas tratem do assunto correlato, parecido, para ser votados em bloco, ou aprovados ou rejeitados, e não misturar coisas totalmente diferentes. Então eu deixo esse apelo em nome do... Por favor, para concluir. Para que nós possamos todos juntos melhorar o Plano Estadual de Cultura. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.